E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número... Cara, que número que é? Toda vez eu não vejo. Sei não, cara, tem que procurar aqui. Não, eu tô aqui com ele na mão aqui, peraí. Ah, tá, beleza. De número 46, sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui com um tema especial, um tema bem legal. E eu acho que se você chegou até aqui é porque você tá bastante interessado no nosso tema de hoje. Irving Reis está aqui com a gente, como sempre. E aí, Irving, beleza, mano? E aí? Beleza, graças a Deus. Eu tô ainda me adaptando ao negócio do nerd de Bíblia. Mas vamos ver se pega, né? Vai ter que colar agora. É verdade, é verdade. No Teolocast Alpha você desenvolveu melhor ali o esquema. Pois é. Mas porque... isso aí. Ô, Elber, seja muito bem-vindo. Você que é o nosso convidado de honra nessa tarde pra gente especial aqui. Sim, legal. Pô, Fábio, baita prazer. Prazer conhecer o Irving, primeira vez batendo papo com ele. Contigo a gente já teve experiências além mar juntos, na África, no Brasil também. Enfim, cara, baita prazer. Obrigado pelo convite. Cara, é um prazer. Aquela viagem da África foi um negócio surreal, não foi? Cara, surreal num ponto que, na minha cabeça, às vezes a lembrança é como se fosse um filme, assim. Né? Porque é um negócio tão distante da nossa realidade. Parece que não aconteceu. É isso. A gente fica buscando, às vezes eu quero contar alguma daquelas cenas e eu conto e eu, de fora, vendo a história, falo assim, cara, isso é um filme, cara. Isso é um negócio, assim, muito distante da realidade, mas foi maravilhosa, cara. Mudou minha vida, com certeza, para sempre. O que aconteceu lá na África, para vocês terem... A gente teve um período de férias, né? Eu, junto com o Fábio Martinelli, né? Pastor Fábio, né? Ele se intitulou como pastor aí. O pastor gosta de ter pastor na frente. Por favor, hein? Se não chamar de pastor aqui, vai ter problema. Ok. O pastor doutor Fábio Martinelli, e aí, a gente estava lá. A gente foi nesse período de férias, a gente foi num grupo de 25 pessoas, se eu não estou enganado. Por aí. Alguns médicos, a galera de enfermeiros. Eu fui na área de comunicação e ele foi como pastor. E a gente foi com o objetivo de atender algumas comunidades em torno das igrejas adventistas, né? Que tem lá em Guiné-Bissau, que é um país assim com um volume de pobreza bem alto, assim. Então, essa experiência foi bem diferente por todo o contato que a gente teve com problemas espirituais, problemas físicos, problemas mentais em geral. Então, essa experiência foi muito forte, pelo menos para mim, foi um negócio muito doido. Você teve uma experiência lá que eu não tive. Você foi para aquela ilha lá, naquele barquinho de palha, remando com uma colher. Todo mundo que tá aqui, um barquinho de palha já começa assim, com uma treinada. Cara, a gente foi numa canoa, um barco, né? Um barco simples, a motor, com um motor simples também. A gente foi para uma ilha chamada Ilha das Galinhas. Isso. O Fábio, ele não foi porque... eu fiquei com medo. Né? A Priscila não deixou. A Priscila. Né? Enfim, e aí a gente esteve lá durante 2 dias. A gente chegou num dia assim, depois um pouco do meio-dia, que foi o tempo da gente chegar até lá de barco, umas 4, 5 horas, se eu não estou enganado. Passamos lá esse primeiro dia, fizemos à noite lá um programa bem interessante à noite, bem louco. Eu acho que é um bom adjetivo aqui, o bem louco. E aí, no outro dia, a gente voltou depois do horário do almoço. Então, foi essa viagem e lá as experiências foram assim, intensificadas, se ainda é possível. Com toda a experiência, é uma ilha de 99% das pessoas são... Animistas. Exato. Então, a gente foi falar de Deus nessa ilha e durante essa noite, né, do primeiro para o segundo dia, a galera abriu um projetor com o gerador de energia, e aí começaram a pregar sobre Deus e tudo mais, falar sobre o poder de Deus, e naturalmente contra Irã, que a gente intitula como Satanás, e como você pode imaginar, virou uma loucura, assim, porque a gente falava em português, tinha um tradutor pro crioulo, e durante essa mensagem, assim, existiam pessoas, assim, num primeiro grupo, tudo muito escuro, né? Não tem energia nem na ilha mesmo, na ilha não, nem no continente, quanto mais nessa ilha. No continente, pelo menos, tem fio elétrico, apesar de não ter energia. Hoje eu acredito que já tem energia, na época ainda não tinha. E nessa ilha, nem os cabos de energia tinham.
Então, durante essa primeira noite aí que teve essa reunião, né, essa pregação à noite, a gente via esse primeiro grupo perto da gente, que estava prestando atenção nos filmes, inclusive um vídeo traduzido para o crioulo e a mensagem e tal. E aí tinha um espaço, 100 pessoas, e atrás tinham muitas pessoas meio que brigando assim com o pregador. Eles não se aproximavam, eles meio que ficavam para trás dessa linha que tinha vazia. E aí, conforme as coisas foram aumentando, os ânimos, foi passando o tempo, foi umas 2 horas e meia de pregação, eu acredito. Eles foram ficando cada vez mais rebeldes e falavam alto e gritavam e fazia sons com a boca, assim, uns negócios estranhos. E eu tava filmando, né? E dava para ver claramente, assim, essa imagem de o quanto esse segundo grupo, o pessoal de trás, estava ficando, assim, muito bravo com o fato da gente falar do poder de Deus e de que o Irã não tinha poder sobre os filhos de Deus. Enfim, foi uma experiência, assim, realmente intensa. Muito louco. Não foi tão fácil. Não, mas foi bem legal. Bom, foi lá que eu noivei também, né? Você filmou meu noivado, que eu tenho até hoje os vídeos aqui guardados com muito carinho. Legal. Foi muito então legal. Então vai ser um episódio nostálgico aí que a gente vai conhecer, vai ser aqueles episódios de flashback que a gente vai conhecer sobre a vida do Fábio. A nossa história, né? Mais ou menos, a nossa história. Bom, eu conheço o Elber lá do colégio, né? A gente estudou, fomos contemporâneos lá. O Elber fazia comunicação na época, né, Elber? E eu fazia teologia, e aí a gente se conheceu melhor, né? Porque a gente dividiu o quarto. Eu acho que não existe nada mais íntimo que isso. E na África, então, a gente acabou se conhecendo mais. Ô, Elber, mas... o Elber já tá lembrando de... Lembranças. Deixa eu ver aqui. A gente mandou uma pauta aqui, uma pautinha. Bom, Elber, você então é formado em comunicação. E o Elber é um cara que ele sempre... O Irving, apesar de... Você já pensou em fazer teologia, né, Elber? Eu lembro uma vez que a gente trocou umas ideias que você teve assim, no começo, assim, umas ideias, mas depois você meio que mudou de rumo. Mais do que fazer teologia, eu sempre acreditei na sabedoria de Deus. Então eu realmente quis fazer teologia e prestei 1 ou 2 vestibulares e não passei. Sério, eu chamei isso da sabedoria de Deus me tirando desses caminhos. Na verdade, hoje, assistindo pastores à minha volta, eu percebo que, cara, não tinha muito a ver com a minha personalidade. Então, eu agradeço a Deus porque eu sou comunicador, posso participar da missão de Deus como comunicador, que é uma função fundamental também, claro. Sem precisar lidar com os afazeres pastorais, que é um negócio ministério bem desafiador. Exato. Legal. Ô, Irving, eu vou apresentando o Elber para você e para os nossos ouvintes, né? Então, Eu tô aqui com uma orelha de verdade hoje, né? Porque eu não conheço quase nada, eu tô cheio de pergunta aqui. Então, a gente vai indo nessa. A gente vai indo nessa, então, porque daí você vai conhecendo o Elber. E eu já vou te adiantar, Irving, que o Elber, ele não é qualquer comunicador. Porque o Elber, depois que ele se formou, ele trabalhou numa agência... Como chamava mesmo aquela agência, Elber? Arpejo, é verdade. Cara, coisa de alto nível. E eu lembro de aparecer no Facebook, porque eu acompanho a vida do Elber de longe, né? E aparecendo no Facebook, cara, o Elber ganhando prêmio a cada 2 meses, assim. É muita coisa bacana, assim. Então, ele é bom no que faz. E eu acredito que Deus guiou a sua vida nisso, porque realmente você é bom nesse negócio que você faz de comunicação. E graças a Deus, porque você não é um pastor. Amém! Ai, que louco. Bom, cara... Fala um pouquinho, o Elber, apesar dele não ser um pastor, ele é um cara que tem um ministério também, e aonde ele vai, ele carrega com ele esse ministério. Ô Elber, conta pra gente um pouquinho da Catavento, aquele projeto bem legal lá, que, pra quem não sabe, Catavento é um grupo dissidente da Igreja Adventista, porque os caras iam no púlpito de shorts. Eu explico. Bom, na verdade, a Catavento é um projeto que começou lá em Campinas, vindo do projeto do pequeno grupo. Eu não estava na primeira formação do PG desse início, mas logo depois que ele começou a ganhar um corpo e que ele começou a convidar pessoas, eu também tive o privilégio de encontrar com essa galera e entender e produzir junto com eles para criar uma identidade, né? Então, a Catavento, ela é um projeto que nasceu
nasceu com pessoas questionadoras, querendo conhecer mais a Bíblia e desenvolvendo um relacionamento real com Deus, livre de uma religião mais tradicional que a gente tem, que é contra o questionamento, que não é tanto a favor da gente ter a liberdade de dúvida, né? E aí foi nessa linha que a gente encontrou adventistas mesmo, todos eles um pouco frustrados com os modelos de igreja. Eu não estou falando sobre doutrinas, mas eu estou falando sobre formato mesmo, sobre os relacionamentos que existiam em volta deles e nas relações que eles tinham com suas igrejas. E aí a Catavento ela apareceu num formato mais relacional, onde a gente tinha uma proximidade maior, onde o estudo da Bíblia ele tinha essa amplitude do questionamento, onde a gente começou a desenvolver um projeto com uma cara diferente. Então, os nossos cultos, boa parte deles era todos eles eram na parte de fora de uma casa ali no centro de Campinas. Então, por fazer num lugar mais aberto, com uma galera mais jovem, numa casa, exato, ali ao sol, com uma banda mais interessante e tudo mais. Cara, enfim, esse modelo já é muito comum hoje no Brasil, mas até então era um negócio assim muito diferente. Então isso nos deu algumas liberdades, como por exemplo a roupa, como por exemplo o formato do culto, né? A gente abriu mão de alguns aspectos da doxologia, e isso também sempre precisava culminar em refeições. Então a gente tomava meio que um café junto, um café da manhã junto, e também almoçava junto, forçando assim, ou criando a possibilidade do relacionamento junto com a mensagem bíblica. E durante a semana a gente tinha núcleos de pequenos grupos, né? Ainda tem, na verdade, só que agora com o isolamento social isso é feito mais voltado para o digital. E aí esses pequenos grupos, então, eram um encontro durante a semana que culminava no sábado nesse momento de encontro junto com as refeições. Então, é um negócio que deu muito certo e que ainda dá muito certo por esse engajamento que você gera por um público que está desengajado, que está distante, onde a mensagem, onde o formato, ele não conecta mais. A Catavento ainda existe? Ainda existe e cara, vai muito legal, assim, os projetos são cada vez maiores. Agora, legal. De novo, né, tá voltando a ter os encontros pessoais, os encontros físicos, mas, enfim, todos que eu tenho ainda contato com a galera lá, inclusive há um tempo atrás eu fiz a mensagem, já fiz alguns debates esse ano também, sempre digital, né, porque agora é um negócio que a gente não falou, eu moro agora na Flórida, então eu acompanho a Catavento, que está lá em Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, eu acompanho à distância online. Hoje tudo remoto, né, tem como também, né, você tá aí nos Estados Unidos, não sei quantos mil quilômetros de distância, tem como participar. Mas, cara, o que aconteceu que você foi para os Estados Unidos, né? Você foi para a Flórida, qual a cidade? Eu tô hoje em Orlando. Orlando. Tá, você ganhou todos os prêmios daqui do Brasil e você resolveu ir sair. O que aconteceu? Dívidas. Ele deixou uma família com muitos filhos para trás. Exato, eu queria reconhecê-los. Eu tô brincando. Na verdade, foi o seguinte: eu comecei a lecionar também para graduação no NASP, em Hortolândia, e aí dava aula para graduação e para pós-graduação. E a universidade, há um tempo, já vinha me cobrando fazer um mestrado. Entrar no mestrado para que eu continuasse com as disciplinas que eu tinha, e é uma questão do MEC que exige, né, o desenvolvimento dos professores. Eu tenho só pós-graduações, MBAs, e aí era muito importante que eu tivesse o mestrado também, e aí eu sempre quis um mestrado profissional, foi onde eu fui comparar, buscar pelos valores dos mestrados em São Paulo, e aí eu achei o da SPM e vi o valor dele e comparei com um mestrado muito legal que tem aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, e eu já tinha essa grana e eu falei assim, entre pagar aqui em São Paulo e ter a experiência nos Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, e aí eu vim a princípio para estudar inglês antes de ir para o mestrado, né? Então, foi por isso que eu acabei me mudando aqui para a Flórida, aqui por Orlando, buscando o mestrado, em fazer um mestrado profissional que alavancasse a minha carreira, tanto profissional como comunicador, como também professor. Que legal, cara, que bacana. E como que tá esse inglês aí? Terrível, não, tô brincando, terrível não, mas The books on the não é maravilhoso não é maravilhoso não. É sim, cara, eu vi que você já deu as boas-vindas lá na igreja.
Assim, esse é um outro detalhe, né? A gente que tem a nossa... Eu, pelo menos, tenho muito da minha personalidade voltado à igreja, né? A me relacionar com pessoas através desse assunto que me ocupa, assim, né? Que é religião, que é Deus, na verdade, que é o evangelho, que é missão de forma geral. E quando você muda de país, você precisa desenvolver uma nova personalidade. Literalmente é isso. Tipo assim, não uma nova personalidade, mas a forma com que você vai revelar a sua personalidade, ela passa por um bloqueio muito forte. E o que acaba acontecendo é que você começa a adaptar a sua personalidade para conseguir se comunicar e se adequar dentro dos novos padrões que agora estão à sua volta. Cara, e a comunicação é a primeira coisa, né? Tipo assim, é o inglês, né? Não tem outra, né? É fundamental. Então, assim, imagina, ó, isso é real. A gente não quis ir para uma igreja de brasileiros para aprender o inglês mais rápido. E aí eu caí numa igreja de muitos americanos e russos. E, cara, simplesmente eu não conseguia falar com as pessoas por um bloqueio, por um inglês muito ruim também. E porque, cara, as pessoas falam 1, 2 vezes com você assim que você chega. Você não conseguiu responder, cara, e assim, eu tenho histórias bizarras quanto a isso. Eu não consegui responder, as pessoas param de falar com você. Falam assim, esse rapaz aí não vai nem conseguir responder, então say hello, just that, you know. E aí só as pessoas... cara, e aí a gente vai buscando formas de se comunicar e começar esse processo. Então, assim, hoje eu me empenho muito para falar todo o meu inglês, que é muito pouco, para participar na igreja, porque isso me define para ter diálogos relacionados a isso. Mas eu sei que é mais esforço meu de querer me comunicar do que um bom inglês, de fato. E os caras aí, principalmente americanos, né? Eles são receptivos em relação a uma pessoa que está aprendendo o inglês, assim, que está se esforçando? Com relação a pessoas que, cara, assim, respeito para mim, é o ponto alto do americano, assim, dos Estados Unidos. E por quê? Cara, porque isso aqui é muito estrangeiro. Falando sobre Flórida é o Brasil mais distante que tem, cara. Aqui é o Amazonas que deu certo. Não que o Amazonas deu errado, mas obviamente que aqui o desenvolvimento é muito maior. Cara, tanto é que é um problema político aí, estrangeiros, né? Tipo assim, é uma pauta política, né? É uma pauta política. Eu não diria que é um problema, assim, mas, cara, aqui você tem hispanos por todo lado. Em alguns lugares, em alguns documentos, você vê que Miami, uma das grandes cidades aqui da Flórida, ela tem como ali documentado como seu primeiro idioma o espanhol, em vez do inglês. Só para você ter ideia. Então, assim, todo lugar, toda loja, toda igreja que você vai, o espanhol ele é básico, assim. Aqui você tem muito hispano e o espanhol é muito dito, muito falado. E aí o português também vem junto, que é a 5ª língua mais falada aqui na Flórida. Mas naturalmente a primeira é o inglês. E assim a gente vai se adaptando. Então a gente tem essa mistura de pessoas falando sobre respeito. E aí o que acontece é o seguinte, cara, o americano, ele respeita muito você que não fala inglês ainda, porque ele percebe a sua força de trabalho, porque ele percebe o quanto o inglês, na verdade, é a sua segunda língua. E o americano, por ser muito respeitoso no sentido de roupa, no sentido de família, no sentido de educação para cada um, no sentido de espaço de cada um, espaço privado das pessoas. Então, a língua também é um negócio que eles respeitam. Esses dias conversando com uma senhora que ela é real estate aqui, que é agente imobiliária. E aí eu estava conversando com ela e eu estava falando sobre o mercado dela e ela comentando um pouquinho. E eu falei assim, olha, desculpa pelo meu inglês, às vezes eu me enrolo na pergunta e tudo mais. Eu falei assim, não, fica super tranquilo, eu adoro pessoas que falam uma segunda língua, porque com certeza você fala mais inglês do que eu já falei português. Que legal. E isso é um negócio que eu ouvi muitas vezes, assim, você fala melhor inglês do que eu falo português. Então, eles têm esse respeito e esse acolhimento por quem não fala. Essa paciência, eu diria. Os mais de idade, assim, a galera de 20 plus. Galera de 20 menos, natural, né? Tem menos paciência e tal. E aí os caras já querem falar só gíria e falar dentro de... É tipo mineiro, assim, né, Martinelli? Que ele quer falar só o jeito dele ali e fica mais difícil de você entender. E eles também não têm muita paciência, mas, enfim, eu acho que é perfil de idade. Se quiser aprender inglês, vai no asilo. É isso. E com certeza você vai ouvir boas histórias, vai ter bom relacionamento. Cara, isso é uma estratégia excelente, tá? Então. Apesar da piada assim, bastante preconceituosa, eu achei, pelo menos. Se eu não te conhecesse e a galera não te conhece, pensa que você é assim, entendeu?
Mas, enfim, falando em nome dos idosos, cara, é maravilhoso, mano. É sério. Eu acho que esse é uma baita dica. Você falar com pessoas mais idosas que estão ali buscando contato pessoal, conversar e com histórias de uma vida, né? Ah, não, com certeza, com certeza. Eu adoro conversar com idoso, né? Foi só uma piada mesmo. Mas, não, aqui no Uruguai, cara, Você o não precisa Uruguai, acreditar, né? 80% dos habitantes desse país aqui é idoso. É impressionante. Você vai no shopping, você não vê jovem, você só vê idoso. A E é taxa de natalidade é baixa? Agora não, agora está aumentando, mas durante muito tempo era uma preocupação do governo. Tanto é que passou a existir incentivos para você ter filho e tal. Mas hoje não, hoje a gente vê bastante jovens com filhos, né, por aí. Mas houve um tempo que não. Mas, cara, vamos avançar aqui. Você, quando estava aí nos Estados Unidos, você abriu um Instagram. Abriu não, você usou seu Instagram para começar a ajudar pessoas que têm vontade de ir para aí. E alguém, agora, a essa altura, pode estar perguntando, caramba, eu estou aqui no Teolocast e até agora eu não escutei nada de teologia, né? Se você não escutou nada de teologia, você ainda não entendeu o cerne da questão aqui. A questão é a seguinte, amigos, nós podemos ser cristãos em qualquer lugar. E a gente pode ser cristão com qualquer profissão, né? Então, você está vendo o Elber aí, um cara de comunicação e um cara que agora está bastante dedicado aí também com o seu Instagram a ajudar pessoas também com informações de como chegar, quais são as dificuldades, quais são os tipos de visto, etc. Então a gente vai falar sobre tudo isso. E a gente vai falar isso porque, de repente, você é um cara que quer ir para estudar lá nos Estados Unidos igual o Elber. E você pode ser um cristão lá também. Agora, como você faz para chegar lá? Você pode ser uma boa influência lá também na comunidade onde você está. Agora, como você faz para chegar lá? O Elber vai te ajudar com isso. Elber, qual é o Instagram mesmo? Bom, vai estar aqui na descrição. Elber Frasson, né? Assim, exatamente assim. Elber com H, Frasson com 2 S, O-N de navio, Elber Frasson. Você vai me encontrar lá no Instagram. E como saiu essa ideia, Elber? Então eu dava aula no Brasil e aí eu abro mão disso, continuo com alguns negócios no Brasil e aí venho para cá. E aí esse negócio de dar aula é um negócio assim que é uma paixão minha, de estar em contato com pessoas, desenvolvendo pessoas, recebendo feedback e tudo mais. E aí a gente começou a ver como o planejamento em vir para os Estados Unidos é um negócio fundamental. Infelizmente, a gente percebeu isso quebrando a cabeça aqui. Você começa a entender sobre limites legais para cada tipo de visto, você consegue olhar em volta e você percebe que tipo de informação faltou para as outras pessoas para elas chegarem aqui um pouco melhores, com mais planejamento. Eu investi uma grana assim, gigantesca para tirar um outro tipo de visto, coisa que eu já podia ter feito no Brasil e poderia ter facilitado muito minha vida aqui nos Estados Unidos. E aí a gente começa a buscar informação em todos os cantos para a gente sofrer menos a partir do momento que a gente caiu aqui de paraquedas. Porque quando você chegou aí, não tinha ninguém aí, né? Tipo assim, você não Cara, não foi para casa de alguém. Não. Literalmente ninguém. Assim, eu peguei as minhas malas, minha esposa, a gente vendeu tudo no Brasil, carros, entregamos casa que a gente alugava, parentes, tal. E a gente veio para cá sem nenhum... Você vendeu os parentes? Oi? Você vendeu os parentes? Os que dava. Não tem quilometragem já bastante delas, a gente mandou para o Uruguai. Mas enfim, e aí a gente chegou aqui, cara, e literalmente a gente fez tudo. Então, a gente precisava de um Airbnb para ficar as primeiras noites, para depois a gente ficar um mês de roommate, que é quando você aluga um quarto, né? De uma casa de uma família que a gente conheceu no Facebook 5 dias antes de vir. Porque o Airbnb que a gente tinha alugado, ele cancelou a nossa estadia. Caraca, velho. E aí, assim, uma loucura e tudo mais, e literalmente a gente não tinha nenhum absoluto contato. E a gente chegou aqui, assim, do zero, já tinha feito a matrícula na escola, porque você só tira o visto de estudante quando essa matrícula já está feita. E aí a gente foi buscando, assim, o que fazer, para onde ir, como alugar uma casa, escola, como comprar carro, como abrir conta em banco, celular, internet, como é que funciona, como que é TV a cabo. E aí tudo isso é meio que um negócio que a gente não para observar, mas enquanto a gente está no nosso país de origem, a gente aprende isso durante 10 anos, 15 anos. Então, quando você vai fazer a sua primeira conta de banco, você aprende como é isso. Depois você vai tirar sua carteira de carro, 2 anos depois você vê como é isso. 2 anos depois você vai alugar pela primeira vez uma casa. Você vai ver o que é um contrato, o que é o nome daquela pessoa que faz que dá
qual o nome daquela pessoa que meio que assegura que você vai pagar a casa? O fiador. Aí você descobre, existe fiador. Aí depois de uns 2 anos, sei lá, em algum momento desse, você vai ter o seu primeiro emprego de carteira assinada, se antes ou depois, não importa. E aí você vai entender o que é um contrato, você vai entender o que é uma CLT, o que é um PJ. Então, todo esse processo de você se adaptar em um país, a gente tem no Brasil ao longo de anos. Quando você chega num país novo, isso precisa acontecer em 10, 15 dias. Caraca. E você não fala a língua. E aí, para você ter noção, eu estou indo mais profundo nesse assunto, mas vocês vão me podando aí e me levando... Não, manda bala, manda bala. Não, eu acho muito legal essa parte aí da sua vida, o Elber, porque eu não tenho sonho de ir para os Estados Unidos no sentido de morar aí ou alguma coisa, talvez estudar um dia, mas ainda assim não é meu sonho. Mas eu fiquei impressionado com as informações que você passa no seu Instagram, porque, cara, existe 1 milhão de tipos de visto, que eu falei, caraca, para mim visto era, sei lá, 2 tipos, eu sou estudante, eu vou para trabalhar, pronto. Exatamente esse é o ponto que eu tinha, mas são 187 tipos de vistos, nem todos se enquadram para o brasileiro. Caraca. Nem todos se enquadram para o brasileiro. Mas existe visto para muitos objetivos diferentes de vida. Se você é extraterrestre, você tem um tipo de visto. Eu não vi, mas, por exemplo, se você sofreu problemas políticos, perseguições familiares, se você está buscando um asilo, se você é um diplomata, se você é profissional de tantas áreas, existe jornalista, se você é uma pessoa que tem uma habilidade excepcional, se você tem um prêmio que é reconhecido mundialmente, você tem um tipo de visto para você. Se você é um profissional com 10 anos de profissão e tem uma graduação, você tem um outro tipo de visto para você. Se você é um profissional, mas você não tem 10 anos e nem é capacitado, mas você quer trabalhar nos Estados Unidos, tem um outro tipo de visto também. Cara, são mais de 180. Caraca. E aí eles estão divididos em 2 formas. Assim, eu prometo que eu paro a parte técnica por aqui, que é ou você vem para ficar muito tempo, que são os vistos de imigrantes, são aquelas pessoas que estão buscando a residência permanente, que é o famoso Green Card, ou se você vem com vistos de não imigrantes, que são aquelas pessoas que querem passar um tempo menor aqui. E aí, isso eu estou falando em torno de 2 a 4, 6 anos, talvez. E aí você tem vistos os mais tradicionais, como o visto de estudante, o visto de turista, que são vistos de não imigrantes. Você vem, você vai cumprir seu objetivo aqui e você volta para o seu país de origem. Então, essa divisão e esse entendimento e saber definir qual é o seu objetivo, quanto custa um visto para vir para cá e qual é o processo, cara, isso é um negócio que teria me economizado R$140 mil. Caraca. E você tá trabalhando aí, o mestrado é visto como um trabalho, você tem bolsa, você está desenvolvendo uma pesquisa, como é que é o seu mestrado aí? Legal, eu ainda não estou no mestrado, Irving, porque eu descobri uma outra informação importantíssima quando eu cheguei aqui. Tá. Eu tô há 2 anos estudando inglês, e ainda é ruim para você ver, né? Caraca. Baixa capacidade cognitiva, mas Isso. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, quando você faz um mestrado sendo com um visto de não imigrante, com um visto provisório, que é o visto de estudante, no caso, você tem um valor, vamos colocar 100. Quando você tem um green card, quando você tem uma residência permanente, ou quando você é um citizenship, quando você é um cidadão, você tem um valor de ali 60%, 50% do valor total. Então, essa é uma forma que o americano ele tem de desenvolver educação e, ao mesmo tempo, favorecer os próprios americanos a competir no mercado de trabalho. E eu acho isso justo no ponto de que eles têm vistos para imigrantes, para quem está vindo para cá, com diferentes objetivos. Então, hoje eu estou num processo de mudança de visto para um visto de imigrante, para um visto onde eu vou Entendi. Então, onde eu vou ter o Green Card e assim eu vou ter custos muito melhores para eu fazer o mestrado, inclusive em outros estados, em outros lugares. Vou falar agora com relação a trabalho estudante. Quando você tem um visto de trabalho, você não pode trabalhar nos Estados Unidos, você é proibido. Quando você tem o visto de estudante. Exato, que é um visto de não imigrante. O visto de turismo e o visto de imigrante, o visto de estudante, você não pode trabalhar nos Estados Unidos. Então, como funciona para a gente? A gente pode... a gente tem outros caminhos para trabalhar. Ou você trabalha na sua instituição de ensino, que aí você tem um limite de horas para você trabalhar. Ou você, quando está numa graduação, você tem o OPT, que é como se você fizesse um estágio para dentro daquela sua faculdade. Ou você faz negócios
fora dos Estados Unidos, e aí costurando esses negócios, você consegue trazer grana para cá e fazer isso. Então esse é um dos meus casos, e o segundo dos casos você pode abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos e você pode empregar americanos, mas você não pode trabalhar de fato. Então eu consigo fazer essa intersecção de trabalhos com comunicadores e assim por diante aqui nos Estados Unidos também. Legal. E como está tudo remoto hoje, né? Exato. Você pode competir com gente que está lá em São Paulo, por exemplo. Exato. O melhor é que eu compito com pessoas que estão em Nova York, porque vai pagar em dólar. Mas dá para competir com pessoas de São Paulo também. Verdade. Mas eu falei na questão da distância aí, no caso, né? Tipo, você pode trabalhar onde quiser. Até Tóquio você pode estar trabalhando lá. É só uma linha do humor aí. Mas... O Elber é um piadista. É um fanfarrão. É um fanfarrão. Mas, assim, e você tá falando aí da igreja, né, tal, e etc. Nós que somos cristãos, né, a gente tem um estilo de vida que é diferente dos demais, né? Como é que foi a adaptação para você aí? Como, por exemplo, a guarda do sábado, você que é adventista, né, também, nós somos adventistas. Como é que foi para você, por exemplo, a questão da guarda do sábado? Nenhum problema, cara, absolutamente nenhum problema. De novo, essa questão do respeito é um negócio maravilhoso. Eu tive também no Egito, né, com missão. E lá no Egito, a gente percebe como você tem uma guerra cultural, uma guerra velada, não é nem uma guerra, mas uma competição entre cristãos e muçulmanos. E essa competição, ela chega no mercado comercial ali, no mercado de trabalho, na relação familiar, então isso é muito forte no Egito. Então essa foi uma experiência que eu tive. Chegando aqui nos Estados Unidos, cara, é maravilhoso como se respeita as diferentes religiões. Então, por todo lugar que a gente vai, a gente vê hindus, a gente vê muçulmanos, a gente vê judeus. Cara, na época da Páscoa aqui, bomba as ruas de judeus vindo passar a Páscoa aqui, vindo passar o momento ali da festa, eu acho que é dos pães asmos. Se eu não estou enganado, esse é o nome. Eles passam essa festa aqui em Orlando muito forte, várias famílias. E, cara, é maravilhoso o respeito que existem para todas as religiões aqui. Então, a adaptação foi muito fácil, foi muito simples. Assim, na verdade, eu não posso nem dizer que eu tive problema com isso. E isso é um negócio, assim, maravilhoso, cara, porque a liberdade religiosa, né, a liberdade de expressão, a liberdade de forma geral... A terra é da liberdade, né? Estados Unidos é a terra da liberdade. Total, cara, total. E essa liberdade, ela é de mercado, ela é liberdade de religião, ela é liberdade do que você veste, de absolutamente tudo, saca? E isso é muito bonito, cara. Vou dar um exemplo da beleza da liberdade. Você vai no supermercado aqui, e no Brasil, quando a gente sai de casa, é natural que a gente vista uma roupa X, que as mulheres se maquiem, que os homens se arrumem, que a gente, assim, a gente cuida muito do exterior, e não é uma crítica, não, mas porque a gente sabe que rola uma crítica, uma leitura de quem nós somos na rua. Então, se eu for no supermercado com uma bermuda abaixo do joelho, quem sabe muito larga, de chinelo, com uma camiseta rasgada, uma regata, o cabelo do jeito que eu acordei, com certeza as pessoas vão me olhar e vão achar que eu sou X ou Y. Cara, aqui isso não acontece de jeito nenhum. Aqui, perto do meu antigo apartamento, tinha uma loja da Tesla, que são os carros elétricos do Elon, que é uma marca assim com valores um pouco mais altos e tudo mais. Enfim, cara, era muito normal pessoas entrarem na loja da Tesla com chinelos, com flip-flop, com chinelo de dedo. Havaiana. Exato. E aí eles serem super bem atendidos e tudo certo, e o cara sair de lá com um contrato, um pedido de um carro assim feito. Então, cara, isso é normal aqui. E o ponto que eu ia chegar cara, você vai no supermercado e existem pessoas vestidas de todos os jeitos. E o maravilhoso elas não estão ligando para a sua opinião, assim como elas não estão dando opinião sobre o que elas estão achando de você. Legal. E isso é de uma beleza, de uma liberdade. Você sai aqui, não nesse condomínio agora, no antigo tinha mais. Cara, você ouvia asiáticos conversando, russos, africanos, francês, né? Os africanos lá que falavam francês. E aí você ouvia todas aquelas línguas e você falava assim, caraca, tá todo mundo tentando aqui chegar perto do inglês, cada um com a sua língua, cada um com a sua atividade. E, cara, é assim, é como uma colcha de retalho, saca? Com um monte de cultura ali se misturando, e eu acho isso, assim,
muito bonito, cara, muito, muito bonito mesmo, assim, a diversidade a variedade de línguas e culturas que você encontra no lugar. Bem legal, uma experiência louca. Bom, você então, querido amigo, querido jovem aí que está escutando a gente nesse podcast, se você tiver alguma dúvida sobre questões técnicas de como chegar nos Estados Unidos, de querer viver esse sonho de alguma maneira, sendo trabalhando, estudando, ou de alguma forma, você vai encontrar bastante informação ali no Instagram, então, Elber Frasson, a gente está deixando já aqui na nossa descrição para você poder acessar e seguir, e você vai ver que já tem bastante informação ali, você vai ter que maratonar o Instagram dele, porque ele posta bastante mesmo, é muita coisa da hora. Ô Elber, vamos, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, vamos passar então para conversar com esse jovem agora, que está querendo ir para os Estados Unidos, mas a gente tem que ajudar ele também a viver a vida cristã dele aí. Você já falou dessa facilidade, né, de viver a vida cristã por causa da liberdade que existe aí. Em relação à pregação do evangelho, a gente sabe que os Estados Unidos, né, ainda que seja esse país da liberdade, essa globalização, toda essa mistura de cultura também traz as suas dificuldades na hora de você tentar pregar o evangelho, porque assim como todo país secular, e eu digo porque eu vivo num país secular também, aqui no Uruguai, eles veem o proselitismo, a pregação, como algo muito negativo, né? Você tentar fazer com que outra pessoa aceite ou mude de opinião com argumentos e etc e tal. Então, como que o americano, ou sei lá, o estrangeiro que está vivendo aí, ele encara essa questão da pregação do evangelho, de poder compartilhar o amor de Cristo e toda essa parada aí? Legal. Eu vou responder em duas partes, que eu percebo que essa pergunta tem dois caminhos. O primeiro é com relação a como eu vejo o viver o evangelho aqui, e depois eu falo um pouquinho sobre pregação. Tá. A questão do viver o evangelho aqui chega uma hora que dá um bug na sua cabeça, assim, que dá um shift, assim, que dá uma parada, assim, que dá uma virada. Porque é o seguinte, quando você está dentro dos Estados Unidos e você começa a perceber o quanto a grana vale, o quanto você fazer dólar te impulsiona, o quão é acessível muitas das coisas, você começa naturalmente viver uma vida mais American way of life. Capitalista. Exatamente. Não é só o capitalismo, mas é natural. Né? É natural, exato, que o conforto ele começa a te seduzir de uma forma aonde, cara, aqui você começa a ter uma vida bastante corrida. E é uma vida, assim, eu acredito que a gente trabalha menos nos Estados Unidos no sentido de volume de trabalho para ganhar mais. Não estou dizendo que você trabalha menos, porque aqui se trabalha muito, 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 ainda mais quando é imigrante, mas você ganha mais. Por meio desse trampo, você consegue ter acesso a coisas que você antes não tinha. E aí é natural que você queira escalonar isso, é natural que você queira um pouco mais, e você vê como isso é possível. No Brasil, eu pensava assim, cara, para eu subir aqui desse meu salário, que já está excelente, caraca, eu vou ter que passar pelo mestrado, eu vou ter que passar por isso, por aquilo outro, vai dar muito trampo para eu trocar meu carro. Esse é um negócio para eu fazer em muitos anos. Cara, aqui não mesmo. Aqui é você fazer um bom negócio, aqui é você fazer um final de semana e às vezes você troca seu carro. E eu não tô brincando, cara. O salário de uma semana você compra um carro. O salário de um dia você compra uma televisão de 50 polegadas, em alguns casos. Então, assim, você começa a entrar num giro, num negócio que você... Enfim, então o fato da gente ser esse cristão aqui, eu acho que não tem a ver tanto com respeito, né? Mas eu acho que tem a ver com você manter o foco e se encontrar dentro daquele primeiro ponto que eu falei, de você descobrir a sua personalidade em frente à nova cultura e ao mesmo tempo de você manter esse valor. Então, isso é um negócio que começa a perder força caso você permita. E aí, o que acontece eu tenho aqui, inclusive, hoje um projeto que é do pequeno grupo com brasileiros que já estão aqui há algum tempo. E dentro das discussões, a gente fala muito sobre discipulado, sobre, enfim, missão e todos esses pontos. E aí a gente lembra assim, nossa, mas vamos ser sinceros, no nosso dia a dia é uma correria louca em busca da gente mesmo. Então, esse é o tradicional, esse é o ambiente que a gente encontra aqui com facilidade. E aí a gente precisa... Aqui no Brasil isso acontece por necessidade, aí é por facilidade. Exatamente. Então, assim, e aí tem outra coisa, cara. Quando você começa a se encher de luxos, de confortos, cara, vai baixando a sua necessidade de se encontrar com outras pessoas.
Então, perceba, Uhum. você está numa casa aonde você tem... Primeiro, aqui todas as casas têm ar-condicionado central. Cara, isso para mim, que sou um sobrepeso, meu amigo, isso é uma benção. Depois, você tem um carro melhor do que você tinha no Brasil, com menos grana, pagando a gasolina muito barata, tal. Aí você tem uma televisão, você tem um sistema de som, você tem um sofá, você tem... Cara, você tem uma internet, você tem uma tecnologia muito melhor. E aí fica legal você ficar em casa. E às vezes, se você... qualquer comida que você precise, qualquer supermercado, que todos os supermercados estão não delivery, né? Mas que você pode passar lá e só pegar e tudo mais. Cara, chega uma hora, chega uma hora que, cara, você não tem mais a necessidade de ver pessoas. Entendi. E eu acho que o corona, eu acho que o vírus, na verdade, dá para editar e tirar essa palavra, só para não cair. Mas eu acho que com o distanciamento social, isso ainda ficou mais agudo, isso ainda ficou mais forte, saca? Então, agora eu começo a responder a segunda parte, que é sobre o evangelismo. Então, aqui dentro dos Estados Unidos, é muito difícil você ver, como no Brasil, igrejas onde você encontra uma pluralidade grande de pessoas. Isso existe em algum nível, mas aqui é muito, muito, muito segmentado. Então, você tem a Igreja dos Hispanos, que vieram do Equador, você tem a Igreja dos Hispanos, que vieram de Porto Rico, você tem a Igreja dos Brasileiros, que é uma galera mais de idade, você tem a Igreja dos Brasileiros, que é uma galera mais jovem, você tem a Igreja dos Negros, que é uma igreja que já tem uma pegada mais negro-americano, você tem uma igreja com uma pegada mais africana, você tem uma outra... E assim você vai dividindo assim, ó, numa galera, em vários tipos de igrejas muito segmentadas. E aí o que começa... Disso aí é bolha, Rogerinho. Exato, exato. Só que aí, quando a gente está falando sobre evangelismo, assim como existe esse tipo de igreja, assim também são as pessoas onde você vai pregar. A pessoa, ela está mais aberta a receber a mensagem de uma pessoa que seja igual a ela. E aí, quando ela se dá de frente a uma outra bolha, cara, de novo ela tendo que passar por uma adaptação de cultura. E, cara, isso é um saco. Ele já teve que se adaptar para conviver no mercado e no rolê que ele tem aqui nos Estados Unidos. Agora ele vai ter que ir para uma outra igreja com outra galera. Então, quando a gente fala sobre evangelismo, a gente está falando sobre aquele rolê embrionário de Jesus, dos iguais, do a gente entender e viver o ministério, e isso é o que é a missão, isso que é o compartilhamento da graça, isso que é o evangelho, porque, na verdade, não rola. Aqui é muito difícil, ou é um desafio muito maior, de você fazer o evangelismo para massas, para times maiores. Ele é mais pessoal, né? Não tem o que fazer. Ele depende do contato físico, assim, e dos iguais. Dos nichos, né? Você vai fazer um evangelista, tem que pensar muito bem o seu público-alvo antes de fazer ele. E o tempo também, né, cara? O tempo que leva. Porque no Brasil, em 3 meses, você pega uma pessoa, estuda a Bíblia com ela batiza, entendeu? Agora, por exemplo, aqui no Uruguai, a realidade é bem diferente. Tipo, eu tenho pessoas estudando a Bíblia comigo há mais de 1 ano e meio, sabe? E o cara não se decide pelo batismo. O cara já fez 300 de estudo comigo. E o cara quer continuar estudando, ele quer continuar indo na igreja, ele dá dízimo, cara, e ele não se batiza, entendeu? Então, Eu tenho assim, uma teoria básica, superficial sobre isso, mas que cada vez tem ganhado mais força para mim, que é o seguinte: a gente desenvolveu uma teologia do sofrimento. E o membro, quando ele já não tem o sofrimento, o batismo ou a nossa teologia, por alguns momentos, ela começa a ficar um pouco rasa. E o cara não começa a ver essa necessidade tão grande. Exato. Então, quando a gente está no Brasil, por exemplo, a gente... Cara, isso é muito fácil da gente perceber. Você vai em bairros pobres no Brasil, a gente consegue ver 10, 15, 20 igrejas, inclusive da nossa denominação. Você vê o quanto é fácil você abrir uma nova igreja num bairro mais simples. Cara, vai lá no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, e tenta fazer 2, 3 igrejas. Impossível, impossível. Porque é muito mais difícil você engajar essa pessoa. Porque é uma pessoa que está numa zona de conforto diferente. Ela é uma pessoa que não tem essa necessidade do contato tão forte. Os questionamentos dela são mais filosóficos, e eu entendo que a teologia, você encontra Deus também dentro da filosofia. Mas qual é o trabalho que você tem para converter e para convencer essa pessoa? Apesar que é Deus quem convence, mas nesse processo do que o cara que é mais simples, entende? Exatamente. Então,
esse é o jogo aqui. Porque se você pegar e falar o seguinte, olha, venha para Cristo e pare de sofrer. Aí o cara fala assim, tá, mas eu não sofro, eu tô bem de boas. Aí você fala assim, olha, coloque o seu fardo sobre Jesus, porque o fardo dele é leve. Fala assim, cara, eu vivo uma vida muito tranquila. Obrigado, mas tá tudo bem. Então é realmente isso, né? Então a gente vai ter que acessar uma necessidade que às vezes nem a pessoa sabe que tenha, porque ela tá tão envolta e iludida, né, nessa correria da vida e no conforto que o trabalho dela proporciona para ela nesse ambiente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é necessário, né? Esse contato íntimo, essa coisa mais pessoal e essa paciência, esse tempo, né? De você desenvolver uma amizade com a pessoa e ela poder perceber em você que existe algo de diferente aí. Tá? Você também tem conforto, ela tem conforto, os dois trabalham bastante, os dois estão focados nisso, só que existe um ponto diferente entre os dois. E a pessoa só vai perceber isso quando ela tiver esse contato mais pessoal com você. Não é simplesmente armar uma tenda, pregar para 1 milhão de pessoas e dizer, olha, vem para Jesus. Vai depender desse contato pessoal, sim ou sim. Mas aí o ponto isso sempre é exatamente isso, Martinelli. Só que assim, é na profundidade, é numa relação íntima. Quantos amigos íntimos a gente tem? Esse é o problema. Cara, isso aqui assim, ó. Eu vou falar sobre assim, ó, uma pessoa, um imigrante ilegal que está aqui há, sei lá, 3, 4 anos, que trabalha na construção. Tô supondo aqui um caso. Que trabalha na construção, a esposa trabalha, sei lá, com limpeza, tudo certo. Cara, essa pessoa que está aqui há 4 anos, com certeza, ela já está com dinheiro para dar entrada na casa dela, ela já está com um carro de pelo menos 2, 3 anos, e possivelmente ela já tem um barco ou um jet ski ou coisa do tipo. E aí, quando chega final de semana, cara, ela quer... Aqui a Flórida é cheia de lagos, né? Cara, ela quer ir pra praia, quer ir dar uma volta de barco, quer fazer alguma coisa diferente. Violência, mano, violência aqui existe, lógico que existe, mas, cara, você deixa a chave do carro na ignição em alguns lugares. Você tem ali a possibilidade de ter seu RV, seu motorhome, né, para você passear. Então, assim, o conforto é muito grande. E aí, dentro desse conforto, fica ainda mais difícil para você acessar a relação que seja mais íntima. E que fica ainda mais difícil a descoberta da necessidade, porque você não tem a necessidade da saúde, porque aqui está ok, a da comida, aqui é muito mais barato, do clima e de tudo mais. Então, assim, eu não estou falando que é impossível, eu só estou falando que é a realidade. Passa por um processo mais danado e que é um processo de relacionamento íntimo, de amizade mais próximo. E é só por meio desse caminho que eu vejo uma efetividade maior. Outra coisa que eu vejo também, velho, é a questão do evitar fazer compromissos duradouros, compromissos até que sejam eternos, né? Não sei se vocês assistiram aquela série Love, Death plus Robots, que tem na Netflix. Ah, sim. Tem um episódio nessa segunda temporada, eu não vou dar spoiler, né? Aqui não é para dar spoiler, não. Mas tem um episódio que as pessoas vivem muito. E elas vivem muito e são jovens. Aí, tipo, não tem mais casamento. Na verdade, elas são imortais, né? A ciência descobriu algo que faz com que as pessoas sejam imortais. E não tem mais casamento. As pessoas só namoram. Por quê? Porque o relacionamento é líquido. Ele não tem mais como fazer um compromisso de fidelidade eterna, porque ele sabe que agora a vida dele vai ser eterna. O eterno é de verdade. Então, ele não quer ficar com essa pessoa a eternidade toda, né? Então não existe mais casamento. E, assim, a gente está vendo isso na nossa sociedade, não apenas no Brasil ou nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Os relacionamentos estão muito líquidos, as pessoas não querem mais fazer compromisso nenhum, porque a forma como a gente vê responsabilidades e compromissos é diferente de antigamente. Também porque a nossa vida hoje também está muito melhor do que antigamente, né? Antigamente a pessoa morria porque pisou num prego que estava enferrujado. Porque teve uma dor de garganta, não tinha antibiótico, a pessoa morria. Hoje já não tem isso, hoje a mortalidade baixou bastante. Então, a brevidade da vida, né, faz com que a gente tenha compromissos que sejam duradouros, que sejam eternos, e como a brevidade da vida está desaparecendo, a gente está perdendo a noção disso. Então, a gente também não está querendo fazer muitos compromissos. E a gente pode ver isso, por exemplo, aí nos Estados Unidos também, né? A vida está muito boa,
Tudo bem que o sistema de saúde aí não tem SUS, né? A pessoa, ela guarda o dinheiro para deixar no hospital a vida toda, mas tem como contornar isso, né? A ciência já desenvolveu, já avançou bastante aí. E eu acho que isso aí também é uma das coisas que influenciam nessa questão aí de como que as pessoas aceitam, né? Fazer um compromisso verdadeiro, duradouro com Deus. Sem dúvida. E eu acredito que a liquidez, ela cresce de acordo com o conforto. De acordo com o eu alcançar objetivos. Cara, a liquidez... Suprir as necessidades. Exato. Legal, gente, legal. Eu acho que o papo rendeu bastante, foi bem legal. Não sei se o Elber quer falar mais alguma coisa, ou o Irving, ele queira fazer mais algum tipo de pergunta aí. Eu quero a parte 2 com a missão Guiné-Bissau. É verdade, a gente tem que juntar aquela galera, A gente né, acabou não falando nada sobre isso, mas eu quero a parte 2 com a missão Guiné-Bissau aí. Quero que junte essa galera toda aí para poder falar. Tem umas histórias legais para contar. Eu fiquei curioso sobre a cultura deles, sobre a religião deles, né? Essa questão aí do animismo deles, tal, etc. E pode ficar aí para uma parte 2. Legal, vamos marcar sim. Eu super topo e eu acho que é um conteúdo muito rico para a audiência, para a galera que está ouvindo, poder fazer essa comparação, né? Às vezes a gente só percebe as nossas bênçãos quando a gente olha para o lado e vê o quão é difícil para os outros, né? Esse é um negócio que acontece muito quando a gente muda de cultura e de país. Então, é um negócio que pode ser interessante, com certeza. Sim, e assim a gente também aprende a se comunicar com o outro melhor, né? Se a gente começa a entender como que é toda essa questão cultural do mundo, né? Ao redor do mundo, a gente consegue abrir nossa mente para poder falar e ser entendido por outras pessoas, né? Minha esposa também é comunicóloga. Ela fez rádio e TV. Que legal. E ela me ensinou uma coisa, eu aprendi por osmose também, que comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende. Exato. Você está falando, a pessoa não está entendendo, é porque a gente não está se comunicando. Então, se a gente conhece mais a cultura, né? Então a gente vai aprender a se comunicar melhor. Muito bom, muito bom. Ô, Elber, obrigado, cara. Pra galera aí, ó, que queira conhecer mais o Elber, segue o cara lá no Instagram, é muito legal, é muito interessante, ó. Eu não quero ir para os Estados Unidos por agora, mas eu acompanho todos os posts que ele faz, porque é muito interessante. Eu também falava isso aí, então, Martinelli, eu também falava assim, não, é só para estudar mesmo, depois eu volto. Então, assim, continua acompanhando lá que as orações são fortes. Quem sabe, né? Deus tem os seus planos aí. Bom, Elber, mais uma vez, obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço, cara. Foi um baita prazer. Estou sempre à disposição no objetivo de dividir a missão de Cristo com mais pessoas, viabilizando o sonho de cada um, seja esse vir para os Estados Unidos, seja esse pregar o evangelho. Então, eu estou sempre à disposição. Foi um baita prazer. Legal. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, manda um direct ali pro Elber e fala assim, ó, escutei você no Telocast. Tá? Ele vai dar... Vai ser um prazer. Eu tiro todas as dúvidas. Manda lá que eu estou à disposição. E o que eu não souber, eu dou um jeito de pesquisar inventa. por aqui. Eu sou criativo também. Mas a gente tem uma equipe com um advogado de imigração que pode responder as dúvidas e assim a gente ajudar as pessoas a planejarem como vir para os Estados Unidos. Legal. Amigo Irving, suas palavras finais aí. Valeu. Elber, prazer, viu, cara? Eu também não tô a fim de ir para os Estados Unidos por agora, não. Talvez, né? Nunca se sabe. Eu não tenho nem passaporte. Eu tenho que buscar fazer pelo menos o passaporte e poder sair do Brasil. Mas é bom conhecer pessoas que estão em outros lugares, estão desenvolvendo os seus dons, os seus ministérios, né? Para poder anunciar o evangelho até de formas como a gente nunca imaginou. Então, prazer imenso te conhecer. Amém. Prazerzaço. Valeu, gente. Até a próxima.